senhoras e senhores parlamentares, quero primeiro aqui dizer que os cortes que foram feitos pela presidente Dilma, alguns tinham que ser feitos sim. Por exemplo, cortar as diárias e passagens aéreas, reduzir o gasto do governo federal nessas rubricas, são importantes. Como também vejo como positiva a atitude moralizadora de acabar com essa farra de jatinhos nos finais de semana, de ministros irem com jatinhos da FAB passar o final de semana fora de Brasília. Considero positiva essa atitude da presidente. Agora, queria colocar como também algumas despesas de custeio que tinham que ser cortadas para que sobre mais dinheiro para outras áreas. É importante que o gasto público seja feito com responsabilidade, com respeito ao contribuinte. Agora, queria colocar aqui alguns pontos que, na minha opinião, são importantes. Primeiro, que na questão do concurso público, eu acho que alguns concursos não poderiam ser suspensos. Concurso público é uma faxina moral, é uma forma de ingresso no serviço público pela qualificação técnica. É importante que se dê o acesso no serviço público por concurso público. Alguns cargos têm que ser comissionados, tem que ser um chefe de gabinete, uma secretária, são cargos de confiança, mas não pode ter o excesso que tem. Na minha opinião, nós temos cargos comissionados em excesso na máquina pública. São dados das embaixadas desses países. A França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro possuem 5.600 cargos comissionados. Aqui no Brasil, nós temos mais de 22 mil cargos na máquina pública. Então, o corte do governo também deveria, o governo deveria aproveitar esse momento e reduzir o número de cargos comissionados na máquina pública. Agora, cortar os concursos públicos e não reduzir os cargos comissionados não me parece uma atitude correta. Eu defendo uma redução, independente do corte, eu acho que deveria se reduzir o número de cargos comissionados. Nós temos que instituir a meritocracia no serviço público. Esse é um debate que precisa ser feito. Eu vejo algumas atitudes iniciais da presidente com muita simpatia, porque eu penso que ela está tentando dar uma mexida em termos de gestão pública. Agora, cortar os concursos públicos e não reduzir esse excessivo e exorbitante número de cargos comissionados que nós temos nesse país, isso não é correto. E, aliás, diga-se de passagem, isso não é uma exclusividade do governo federal. A França com 4.800 cargos, os Estados Unidos com 5.600, sabe quantos tem aqui no Distrito Federal que é desse tamanhozinho? 15.553. Tinha antes de entrar esse novo governo. Ocupados. Em 18.500 cargos. Ou seja, há cargos comissionados em excesso. Nós precisamos fazer uma mudança em termos de gestão pública nesse país. Fazer com que a gestão sirva ao contribuinte e não aos agentes políticos. Hoje a gestão pública está muito mais atendendo aos agentes políticos e à perpetuação de suas máquinas políticas do que em servir ao contribuinte devolvendo serviços públicos de qualidade. Eu vejo com simpatia cortes de custeio. Não tem cabimento que 91% do que o Estado arrecada ele gaste com custeio da própria máquina do Estado. Eu penso que o governo tem que requalificar o seu gasto público. Agora, me parece uma atitude não razoável o governo cortar nos concursos públicos e não cortar o número de cargos comissionados dessa máquina inchada que nós temos. Presidente, pela ordem, só para
já estou até precisando me retirar da casa, mas eu não podia deixar de me reportar ao deputado Edson pela brilhante e precisa colocação que ele fez aqui, resgatando também uma das grandes líderes da história.